Cheguei cedo e escutei minha mulher dizer: "Esconde antes que ele veja." Então chamei a polícia. Meu nome é Fernando Andrade. Tenho 57 anos e passei mais de 3 décadas construindo tudo do zero. Comecei como um simples marceneiro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, trabalhando em oficinas alheias com as mãos calejadas e o sonho de um dia ter meu próprio negócio. Casei com Clarice quando eu ainda não tinha nada além de esperança e determinação. Ela estava ao meu lado quando inaugurei minha primeira loja. Estava lá quando nossos 3 filhos nasceram. Estava lá em cada vitória, em cada conquista. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava. Aquela quinta-feira começou como qualquer outra. Acordei cedo, tomei café enquanto Clarice preparava o almoço. Dei um beijo nela antes de sair para o trabalho. Nosso aniversário de casamento estava chegando. 32 anos juntos. Decidi sair mais cedo da loja para comprar flores. Daquelas que ela sempre gostou, rosas brancas. Queria fazer uma surpresa. Entrei em casa em silêncio, sorrindo, imaginando a alegria no rosto dela. Mas quando cheguei perto do escritório, escutei uma voz apressada, quase desesperada. Era Clarice, e ela não estava sozinha. "Esconde antes que ele veja, rápido, pelo amor de Deus." Meu coração gelou. Empurrei a porta devagar, e o que vi naquele momento destruiu 32 anos da minha vida em segundos. Clarice estava ali, com Rogério, nosso contador, um homem que eu considerava amigo há 15 anos. Pastas abertas sobre a mesa, documentos espalhados, o computador ligado mostrando números que eu não reconhecia. Os dois congelaram quando me viram. O silêncio era ensurdecedor. Clarice tentou sorrir, tentou falar algo, mas suas mãos tremiam segurando aqueles papéis. Naquele instante, eu soube. Não era só uma traição. Era algo muito, muito pior. E naquele exato momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Se você está assistindo agora, deixe nos comentários de onde você é e se inscreva no canal para acompanhar esta história até o final. Você não vai acreditar no que eu descobri. Antes de contar o que aconteceu depois, preciso que você entenda quem eu sou. Meu nome é Fernando Andrade. Nasci em uma família simples aqui em Ribeirão Preto. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que nada cai do céu, que tudo precisa ser conquistado com suor e honestidade. Aos 16 anos, comecei a trabalhar como ajudante em uma marcenaria. O cheiro da madeira, o som da serra, aquilo tudo me fascinou. Eu sabia que tinha encontrado meu caminho. Aos 25 anos, conheci Clarice em uma festa de São João no bairro. Ela era bonita, simpática e me olhou de um jeito que fez meu coração disparar. Começamos a namorar. Eu não tinha muito a oferecer, só meu trabalho e meus sonhos. Mas ela dizia que isso era o suficiente. Casamos 2 anos depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro. Ela usou o vestido da irmã e eu estava com o único terno que possuía. Mas éramos felizes. Ou pelo menos, eu era. Com o tempo, juntei dinheiro suficiente para abrir minha primeira loja de marcenaria. Foi difícil. Havia dias em que mal sobrava dinheiro para o almoço. Mas Clarice estava sempre lá. Ela cuidava da parte administrativa, atendia clientes, organizava as contas. Éramos uma equipe. Nasceram nossos filhos, Juliana, depois Roberto e por último Mariana. Eu trabalhava de domingo a domingo para dar a eles o que eu nunca tive. E consegui. As lojas cresceram. Hoje tenho 5 unidades espalhadas pela região. Comprei uma casa boa, dei estudo para os 3. Roberto até trabalha comigo agora. Eu achava que tinha feito tudo certo, que tinha construído não só um negócio, mas uma família sólida. Mas naquela quinta-feira, quando cheguei em casa mais cedo com aquelas rosas brancas na mão, tudo desmoronou. A frase que escutei, "Esconde antes que ele veja", ecoou na minha cabeça como um tiro. Empurrei a porta do escritório e lá estavam eles, Clarice e Rogério, nosso contador. O homem que eu confiava com os números da minha empresa há 15 anos. O homem que vinha em nossas festas de família, que conhecia meus filhos. Clarice ficou pálida. Rogério se levantou da cadeira, nervoso, tentando juntar os papéis espalhados sobre a mesa. Eu não disse nada no primeiro momento. Só olhei para aquela cena tentando entender. Minha esposa, meu contador, documentos por todo lado. O que estava acontecendo ali? "Fernando, eu posso explicar." A voz de Clarice saiu trêmula, quase um sussurro.
Mas eu não queria ouvir explicações ainda. Eu queria ver o que eles estavam tentando esconder. Caminhei até a mesa e peguei uma das pastas. Meu nome estava ali, o nome das minhas empresas, notas fiscais que eu nunca tinha visto, contratos com fornecedores que eu não conhecia, valores absurdos, transferências bancárias. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que fosse explodir. O que é isso, Clarice? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Rogério deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer. Fernando, deixa eu te explicar. Isso não é o que você está pensando. Mas era exatamente o que eu estava pensando. E era pior. Muito pior. Continuei folheando os documentos. Havia contas em bancos que eu nunca tinha aberto. Dinheiro sendo desviado sistematicamente das minhas lojas. Pagamentos falsos. Fornecedores fantasmas. E tudo assinado por Clarice com minha procuração que eu havia dado anos atrás, confiando nela cegamente. Quanto tempo? Perguntei, ainda olhando para os papéis, sem conseguir encarar minha esposa. O silêncio foi a primeira resposta. Então Rogério pela primeira vez falou: Fernando, a gente pode resolver isso, não precisa... Quanto tempo? Minha voz saiu mais alta dessa vez. Clarice começou a chorar. 8 anos. Ela sussurrou. 8 anos. Minha esposa vinha me roubando há 8 anos. A mulher que dormia ao meu lado todas as noites. A mãe dos meus filhos. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo inteiro. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na mesa. 8 anos de mentiras. 8 anos fingindo me amar, me apoiar, estar ao meu lado. Enquanto isso, ela e Rogério estavam me destruindo por dentro, roubando tudo que eu construí com tanto sacrifício. Por quê? Foi tudo que consegui perguntar. Clarice não respondeu. Só continuou chorando. Rogério começou a falar algo sobre dívidas, sobre oportunidades, mas eu não estava ouvindo mais. Peguei meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Clarice percebeu o que eu ia fazer. Fernando, não, por favor, pensa nas crianças. Pensa na nossa família. Crianças. Ela ainda chamava nossos filhos de crianças. Juliana tinha 30 anos, Roberto 28, Mariana 25, e justamente por eles eu precisava fazer a coisa certa. Disquei 190. A ligação caiu. Tentei de novo. Dessa vez, atenderam. Polícia Militar, qual a emergência? A voz do atendente era calma, profissional. Respirei fundo. Preciso registrar um crime. Furto. Desvio de dinheiro. Estou sendo roubado há anos pela minha própria esposa e pelo contador da minha empresa. Clarice soltou um grito. Rogério tentou sair da sala, mas eu bloqueei a porta. Não, vocês vão ficar aqui até a polícia chegar. Vocês me devem pelo menos isso. Nos 15 minutos que levou para a viatura chegar, ninguém disse nada. Clarice havia parado de chorar e me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era arrependimento. Era raiva, medo, ou talvez fosse a verdadeira Clarice, aquela que eu nunca tinha conhecido de fato. Rogério estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. E eu? Eu estava em pé, segurando aquelas pastas, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Quando a campainha tocou, foi como se um peso tivesse sido tirado do meu peito e outro, ainda maior, tivesse sido colocado no lugar. Eu sabia que ao abrir aquela porta, não havia mais volta. Meu casamento acabaria. Minha família se despedaçaria. A cidade inteira ficaria sabendo. Mas eu também sabia que não havia outra escolha, porque se eu deixasse passar, se eu fingisse que não tinha visto, eu estaria traindo a mim mesmo. E isso eu não podia fazer. Abri a porta. 2 policiais estavam ali. Boa tarde. Recebemos um chamado sobre furto? Assenti. Entrem, por favor. Tenho muita coisa para mostrar para vocês. E enquanto eles entravam na minha casa, na casa que eu construí com tanto orgulho, eu olhei mais uma vez para Clarice. Ela estava me encarando agora, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pego. E naquele momento, eu entendi que nunca tinha conhecido aquela mulher de verdade. Os policiais se sentaram na sala. Eu trouxe todas as pastas que Clarice e Rogério tentavam esconder. Eram muitas. Documentos, extratos bancários, contratos falsos, notas fiscais inventadas.
O cabo Martins, um homem de uns 40 anos com expressão séria, começou a analisar tudo com atenção. Seu parceiro, o soldado Silva, mais jovem, anotava tudo em um tablet. Clarice estava sentada no outro sofá em silêncio. Rogério havia pedido para ir ao banheiro, e o soldado Silva o acompanhou. Senhor Fernando, o senhor pode me explicar quando descobriu esses documentos? O cabo Martins me olhava com uma expressão que misturava profissionalismo e algo que parecia compaixão. Respirei fundo. Hoje, há cerca de 1 hora. Cheguei em casa mais cedo e os encontrei tentando esconder tudo isso. Apontei para as pastas. Minha esposa e nosso contador estavam aqui no meu escritório, com tudo isso espalhado. Quando me viram, tentaram esconder. O cabo assentiu e continuou examinando os papéis. Isso aqui é bastante sério, senhor Fernando. Estamos falando de valores significativos. Ele levantou um extrato bancário. Essa conta aqui o senhor conhece? Olhei. Não. Eu nunca tinha visto aquele banco, aquele número de conta. Nunca vi isso na vida. Mas está em seu nome. Veja aqui a assinatura. Peguei o papel. Era minha assinatura. Ou melhor, era tão parecida que poderia enganar qualquer um, até a mim mesmo. Senhor Fernando, o senhor em algum momento deu procuração para sua esposa cuidar das finanças da empresa? Engoli seco. Sim, há muitos anos. Quando abrimos a primeira loja, ela cuidava de tudo comigo. Eu confiava nela completamente. As palavras saíram amargas da minha boca. Confiava. Passado. Porque agora eu não confiava em mais nada. Entendo. Isso vai complicar um pouco as coisas, mas não impossibilita a investigação. Vamos precisar que o senhor vá até a delegacia prestar um depoimento formal. Olhei para o relógio. Eram quase 6 da tarde. Meus filhos. Eu precisava falar com eles antes que descobrissem por outra pessoa. Roberto ainda estava na loja, fechando o caixa. Juliana morava em São Paulo, mas ligava todo dia. Mariana estava na faculdade, tinha aula até às 7. Deus, como eu ia contar isso para eles? Como eu ia dizer que a mãe deles, a mulher que eles admiravam, que os criou, era uma criminosa? Cabo Martins, eu preciso falar com meus filhos antes de ir para a delegacia. Eles não sabem de nada. Ele pensou por um momento. Tudo bem, mas não demore. Precisamos registrar o boletim de ocorrência hoje ainda. Assenti. Clarice, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Sua voz estava diferente, mais fria. Fernando, você vai realmente fazer isso? Vai me denunciar? Destruir nossa família? Olhei para ela, incrédulo. Eu vou destruir? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Clarice, você me roubou por 8 anos. Você e aquele homem desviaram milhões. E você tem a coragem de me perguntar se eu vou fazer isso? Ela se levantou. Tudo o que eu fiz foi por essa família. Você acha que é fácil viver à sua sombra? O grande Fernando Andrade, o empresário de sucesso, o homem que construiu tudo sozinho. Sua voz estava cheia de veneno agora. Você nunca me deu o crédito que eu merecia. Eu trabalhei tanto quanto você nessas lojas. Mas quem recebe todos os elogios? Você. Sempre você. Fiquei paralisado. Essa mulher na minha frente, gritando com o rosto vermelho de raiva, era uma estranha. Então você me roubou por orgulho? Por ciúme? Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não foi roubo, eu só peguei o que era meu por direito. Clarice, você desviou mais de 2 milhões de reais. Gritei. O cabo Martins se levantou, se posicionando entre nós. Calma, vamos manter a calma aqui. Mas eu não conseguia ficar calmo. 32 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira construída lado a lado. E descobrir que tudo era mentira, que a mulher que eu amava me odiava, me invejava, me roubava. Era demais. Clarice voltou a se sentar, mas o olhar que me lançou era gélido. Naquele momento, entendi que não havia mais nada a ser dito entre nós. O que quer que tivéssemos tido um dia havia morrido há muito tempo. Talvez nunca tivesse existido de verdade. Peguei meu celular e liguei para Roberto. Ele atendeu no segundo toque. Pai, tudo certo? Sua voz era alegre, despreocupada. Isso ia mudar em segundos. Filho, preciso que você venha para casa agora, é urgente. O que aconteceu? A mãe está bem? Olhei para Clarice. Só vem. Por favor, preciso falar com você pessoalmente. Roberto percebeu o tom da minha voz. Tá bom, pai, já estou saindo. Desliguei e liguei para Juliana.
Ela estava em uma reunião, mas quando eu disse que era urgente, ela atendeu. Pedi a mesma coisa, que viesse para Ribeirão Preto o mais rápido possível. Ela ficaria apreensiva, pegaria a estrada ainda hoje, chegaria de madrugada. Por último, liguei para Mariana. Ela estava saindo da faculdade. Filha, vem direto para casa, não passe em lugar nenhum. Pai, você está me assustando. O que foi? Quando você chegar, a gente conversa, vem logo. Desliguei o telefone e olhei para os policiais. Meu filho está vindo. Vai chegar em uns 20 minutos. Por favor, me deem esse tempo. O cabo Martins concordou. Rogério voltou do banheiro, acompanhado pelo soldado Silva. Ele evitava meu olhar. Bom, porque se eu olhasse muito tempo para aquele homem, não sabia o que seria capaz de fazer. Um amigo, alguém que sentava à mesa da minha casa, que brincava com meus netos, que eu confiava com o que tinha de mais precioso, meu trabalho, meu sustento, meu futuro. E ele me traiu. Os minutos passaram em silêncio pesado. Clarice olhava para o chão. Rogério mexia no celular, nervoso. Os policiais revisavam os documentos. E eu estava tentando processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 2 horas. Como seria minha vida daqui para frente? Eu teria que reconstruir tudo, aos 57 anos. E meus filhos, como reagiriam? Roberto trabalhava comigo. Será que ele estava envolvido? Não, não podia ser. Roberto era honesto, trabalhador, íntegro. Ele não sabia de nada. Pelo menos era isso que eu queria acreditar. A campainha tocou. Era Roberto. Abri a porta e encontrei meu filho com uma expressão preocupada. Pai, o que aconteceu? A mãe... Ele parou quando viu os policiais. Depois viu Rogério. Depois viu Clarice, que agora chorava novamente. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Entra, filho, senta. Preciso te contar uma coisa. Roberto entrou devagar, os olhos indo de uma pessoa para outra, tentando entender a cena. Sentou-se ao meu lado. Respirei fundo. Como explicar isso? Seu filho sabe algo sobre as finanças da empresa? O cabo Martins perguntou. Roberto trabalha na loja principal, cuida das vendas e do estoque, mas as finanças sempre foram comigo e com... Olhei para Clarice. Com sua mãe. Roberto estava ainda mais confuso. Pai, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Então contei. Contei que tinha chegado em casa mais cedo, que tinha escutado a mãe dele com Rogério, que tinha encontrado documentos, que descobriu o desvio de dinheiro. O rosto de Roberto foi mudando a cada palavra. Confusão, choque, descrença, raiva. Mãe, isso é verdade? Sua voz saiu rouca. Clarice olhou para o filho e, pela primeira vez, vi algo que parecia arrependimento em seu rosto. Roberto, filho, é verdade? Ele perguntou de novo, mais alto. Ela abaixou a cabeça e assentiu. Roberto se levantou de um pulo. Como você pôde? Gritou. Pai trabalha que nem um condenado a vida inteira. A gente cresceu vendo ele sair de casa de madrugada e voltar de noite. Tudo para dar uma vida boa para nós. E você roubou dele? Clarice começou a soluçar alto. Você não entende, Roberto. Você não sabe como é. Não sei como é o quê. Roberto estava fora de si. Nunca tinha visto meu filho assim. Ele era calmo, ponderado, mas naquele momento estava descontrolado. Você traiu a gente. Traiu o pai. Traiu essa família inteira. O cabo Martins se levantou novamente. Vamos manter a calma, por favor. Roberto se afastou. Passou as mãos no cabelo, respirando pesado. Fui até ele e coloquei a mão em seu ombro. Ele se virou e me abraçou. E pela primeira vez naquele dia eu chorei. Chorei por tudo que tinha perdido. Pela confiança quebrada. Pelo casamento destruído. Pela família despedaçada. Chorei por todos os anos que joguei fora ao lado de uma mulher que, no fundo, nunca me amou de verdade. Roberto chorava também, agarrado a mim. Pai e filho, tentando se apoiar enquanto tudo desmoronava ao nosso redor. Quando nos separamos, limpei as lágrimas e olhei para o cabo Martins. Podemos ir para a delegacia agora, quero registrar tudo. Ele assentiu. A senhora também vai precisar acompanhar, disse olhando para Clarice. Ela se levantou, limpou o rosto. A máscara tinha caído completamente agora. Não havia mais fingimento. Eu quero um advogado. Foi tudo que disse. É seu direito, respondeu o cabo. Rogério também foi informado de que precisava acompanhar. Os policiais recolheram todos os documentos como prova.
Peguei as chaves do carro. Roberto disse que ia comigo. Antes de sairmos, olhei para a casa. Aquela casa que eu tinha comprado com tanto orgulho. Onde criei meus filhos. Onde acreditei ser feliz. Agora, parecia apenas um cenário. Um palco onde uma peça falsa foi encenada por décadas. E eu tinha sido o único que não sabia que estava atuando. A delegacia estava movimentada naquela quinta-feira à noite. Pessoas esperando para registrar ocorrências, policiais indo e vindo, telefones tocando. Roberto e eu sentamos em um banco de madeira desgastado enquanto aguardávamos nossa vez. Clarice e Rogério estavam do outro lado da sala, acompanhados por um policial. Ela não olhava para mim. Rogério mexia no celular, provavelmente já chamando um advogado. Eu tentava processar tudo. Algumas horas atrás, eu estava na minha loja pensando em comprar flores para minha esposa. Agora estava em uma delegacia, prestes a denunciar a mesma mulher por roubo. A vida pode mudar em segundos. Um momento você está em um caminho, no outro você está em um precipício. E o pior é que você nem vê chegando. Pai, a voz de Roberto me tirou dos pensamentos. O que a gente vai fazer agora? Olhei para meu filho. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vou prestar queixa, vou lutar para recuperar o que é nosso e vou reconstruir o que for preciso. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia, mas eu precisava ser forte, pelos meus filhos, por mim mesmo. Roberto assentiu. Eu tô com você, pai. A gente vai superar isso. Apertei a mão dele. Pelo menos eu tinha meus filhos. Pelo menos nem tudo estava perdido. O senhor Fernando Andrade, uma escrivã, nos chamou. Me levantei e Roberto veio comigo. Entramos em uma sala pequena com uma mesa, um computador antigo e algumas cadeiras. A escrivã, uma mulher de uns 50 anos com óculos de grau e expressão cansada, nos indicou onde sentar. Vou fazer o registro da ocorrência. Preciso que o senhor me conte tudo com detalhes. E eu contei. Contei sobre meu casamento, sobre a confiança que depositei em Clarice, sobre Rogério, nosso contador, sobre os 8 anos de desvios, sobre os documentos falsos, as contas fantasmas, os mais de 2 milhões de reais roubados. A cada palavra, a escrivã digitava sem demonstrar emoção. O senhor tem provas desses desvios? Ela perguntou. Tenho todos os documentos. Os policiais que atenderam à ocorrência os recolheram. Ela assentiu e continuou digitando. Eram tantas perguntas. Data de início das atividades da empresa, valor do patrimônio. Quando foi dada a procuração? Quando começou a suspeita? Como descobri? Cada detalhe precisava ser registrado, cada palavra pesada e medida. Levou quase 2 horas para terminar o depoimento. Quando assinei o boletim de ocorrência, eram quase 10 da noite. Agora o caso vai para a investigação. Um delegado será designado para analisar as provas e ouvir os envolvidos. O senhor será chamado novamente para novos depoimentos conforme a investigação avançar. A escrivã me entregou uma cópia do boletim. Era oficial agora. Clarice era formalmente uma suspeita de crime. Minha esposa, a mãe dos meus filhos. Como tinha chegado a esse ponto? Roberto e eu saímos da sala. Clarice e Rogério ainda estavam esperando. Quando passamos por eles, Clarice tentou segurar meu braço. Fernando, por favor, a gente precisa conversar. Parei e olhei para ela, não com raiva, não com tristeza, com nada. Eu não sentia mais nada quando olhava para aquela mulher. Não temos mais nada para conversar, Clarice. Você vai prestar seu depoimento, vai responder pelo que fez e depois cada um segue seu caminho. Fernando, pelo amor de Deus, 32 anos de casamento. Isso não significa nada para você? Sua voz estava desesperada agora, mas era tarde demais. Respirei fundo. Significava tudo, mas você destruiu. Você escolheu o dinheiro. Agora, aguente as consequências. Me soltei e saí da delegacia com Roberto. O ar da noite estava fresco, e respirar parecia um pouco mais fácil lá fora. Entrei no carro e apoiei a cabeça no volante. Roberto colocou a mão no meu ombro. Pai, vamos para casa. Mariana deve estar lá já. Mariana, minha filha mais nova. Ela ainda não sabia de nada. Como eu ia contar para ela? Ela sempre foi muito apegada à mãe. Será que acreditaria em mim? Será que me culparia? Liguei o carro e dirigi em silêncio até em casa. Quando chegamos,
Mariana estava sentada na sala, nervosa. Ela se levantou assim que me viu. Pai, o que está acontecendo? Onde está a mãe? Por que tem fita da polícia no escritório? Fita da polícia. Claro, eles tinham isolado a cena. Sentei no sofá e pedi para Mariana sentar também. Roberto ficou ao meu lado. E então, pela segunda vez naquela noite, tive que contar a história toda. A cada palavra, via o rosto da minha filha mudar. Choque, negação, raiva, tristeza. Não pode ser verdade. A mãe não faria isso. Mariana, eu vi os documentos. Ela confessou. São 8 anos de roubo sistemático. Minha voz estava cansada agora. Mariana começou a chorar. Mas por quê? A gente sempre teve tudo. Ela nunca precisou de nada. Não sei, filha. Só sei que ela fez. E agora vai ter que responder na justiça. Mariana levantou. Andou pela sala, voltou. Sentou de novo. Estava tentando processar tudo. Roberto se aproximou dela. Mari, eu sei que é difícil, mas é a verdade. Pai tem provas de tudo. Ela olhou para o irmão. Depois para agora? Mim. O que vai acontecer com a família? Não sei, filha. Mas o que eu sei é que, independente do que aconteça, vocês 3 são minha prioridade. E vamos superar isso juntos. Ela veio até mim e me abraçou. E ali, abraçado com meus 2 filhos, senti que, apesar de tudo, ainda havia algo pelo que lutar. Ainda havia amor de verdade naquela casa. O telefone tocou. Era Juliana. Ela estava na estrada, mas tinha parado para abastecer. Pai, o que está acontecendo? Estou muito preocupada. Respirei fundo e contei tudo pela 3ª vez naquela noite. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Juliana tremendo. Eu vou aí. Chego em 2 horas. Dirige com cuidado, filha. Pai, eu te amo. Foi tudo o que ela disse antes de desligar. E aquelas 3 palavras me deram mais força do que qualquer outra coisa naquele dia terrível. Olhei para o relógio. Era quase meia-noite. O dia mais longo da minha vida estava chegando ao fim. Mas eu sabia que era apenas o começo. Amanhã começaria a batalha de verdade. Amanhã eu teria que enfrentar a realidade de que meu casamento havia acabado, que minha esposa era uma criminosa, que eu teria que reconstruir tudo. Roberto e Mariana foram dormir, exaustos emocionalmente, mas eu não conseguia. Fiquei na sala olhando para as fotos na parede. Casamento, nascimento dos filhos, aniversários, viagens, toda uma vida registrada em fotografias. Mas eram reais? Ou tudo era mentira? Clarice estava fingindo em todas elas. Quando ela decidiu me trair? No 1º ano? No 5º? No 10º? Ou desde o começo? Essas perguntas me torturavam. E eu sabia que talvez nunca tivesse respostas. Por volta das 2 da manhã, Juliana chegou. Ela entrou pela porta, me viu na sala e correu para me abraçar. Pai, ela chorou no meu ombro. E eu chorei também. Porque naquele momento, com minha filha me abraçando, eu senti todo o peso daquela descoberta. Não era só sobre dinheiro. Era sobre confiança, sobre amor, sobre toda uma vida que eu acreditava ser real, mas que era apenas uma ilusão cuidadosamente construída. Vamos ficar bem, filha. Vai ser difícil, mas vamos ficar bem. Eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Ficamos ali, abraçados, enquanto a noite ia passando lentamente. E quando o dia amanheceu, eu sabia que teria que ser forte, porque a tempestade estava apenas começando. A sexta-feira amanheceu cinza em Ribeirão Preto. Eu mal tinha dormido. Cada vez que fechava os olhos via a cena. Clarice e Rogério, os documentos, os números, 2 milhões de reais, 8 anos. Como alguém consegue viver uma mentira por tanto tempo? Levantei cedo, fiz café. Juliana desceu primeiro, com os olhos inchados de tanto chorar. Bom dia, pai. Bom dia, filha. Nos abraçamos. Não precisávamos de palavras. Roberto apareceu em seguida, já vestido para trabalhar. Pai, vou abrir a loja. O pessoal deve estar se perguntando o que aconteceu. Tinha razão. Ontem ninguém tinha avisado a equipe sobre nada. Eles deviam estar confusos. Vou com você. Preciso falar com todos. Roberto assentiu. Mariana desceu também, mas ficou em casa com Juliana. Elas precisavam uma da outra naquele momento. No caminho para a loja, Roberto perguntou: Pai, você acha que tem mais alguém envolvido? Algum funcionário? A pergunta me fez pensar.
Será que Clarice e Rogério agiram sozinhos? Ou havia mais gente sabendo? Não sei, filho, mas vamos descobrir. Chegamos na loja principal por volta das 8 da manhã. A equipe já estava lá. Marcos, o gerente. Seu Antônio, o marceneiro mais antigo. Carla, do administrativo. Todos pararam quando me viram entrar. Bom dia, seu Fernando. Marcos cumprimentou, mas sua expressão era de preocupação. Tudo bem? Ontem o senhor saiu mais cedo e não voltou. Respirei fundo. Tinha que ser transparente com eles. Eram pessoas que trabalhavam comigo há anos. Mereciam saber. Podem chamar todo mundo para a sala de reunião? Preciso falar com vocês. 5 minutos depois, toda a equipe estava reunida. Cerca de 15 pessoas me olhavam, esperando. Eu preciso contar uma coisa difícil. Comecei, sentindo a voz falhar. Roberto colocou a mão no meu ombro, me dando força. Ontem descobri que houve um desvio de dinheiro das nossas empresas. Durante os últimos 8 anos, alguém em quem eu confiava vinha roubando sistematicamente. Silêncio pesado. Quem? Marcos perguntou. A voz baixa. Engoli seco. Minha esposa. E nosso contador, Rogério. Exclamações de choque ecoaram pela sala. Não é possível. Carla levou a mão à boca. Seu Antônio balançou a cabeça, incrédulo. Dona Clarice? Mas ela sempre foi tão... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sei. Também não queria acreditar. Mas tenho provas. Já registrei boletim de ocorrência. A polícia está investigando. Fiz uma pausa. Eu sei que isso é um choque para todos. Foi para mim também. Mas precisamos continuar. Essa empresa é nosso sustento. É o trabalho de vocês. E eu não vou deixar que nada disso acabe por causa do que ela fez. A equipe foi aos poucos absorvendo a informação. Alguns choravam. Outros estavam em choque. Marcos se aproximou. Seu Fernando, o senhor pode contar conosco. Vamos te ajudar no que for preciso. As palavras dele me emocionaram. Obrigado, Marcos, obrigado a todos vocês. Agora vamos trabalhar. É o que sabemos fazer. E assim, o dia foi passando. Clientes entravam e saíam. Pedidos eram feitos. A marcenaria continuava funcionando. A vida continuava, mesmo quando parecia que tudo tinha desmoronado. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação da delegacia. Era o delegado responsável pelo caso, Marcelo Costa. Senhor Fernando, preciso que o senhor venha até aqui. Surgiram algumas informações importantes na investigação. Meu coração disparou. O que descobriram? É melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir agora? Sim, já estou indo. Desliguei e avisei Roberto. Vou na delegacia. Fica aqui no comando? Claro, pai. Qualquer coisa me liga. Peguei o carro e dirigi até a delegacia. O delegado Marcelo era um homem de uns 45 anos, sério, mas não antipático. Ele me recebeu em sua sala. Senhor Fernando, analisamos os documentos que foram apreendidos ontem e descobrimos algumas coisas preocupantes. Sentei, preparado para ouvir mais más notícias. O desvio é ainda maior do que o senhor imaginou. Encontramos transferências que totalizam quase 3 milhões de reais. 3 milhões. Senti o ar faltar. Mas tem mais. Sua esposa abriu contas em nome de pessoas que nem existem. Usou CPFs falsos. Isso caracteriza também falsidade ideológica. Cada palavra era um soco no estômago. E Rogério? Perguntei. Ele confessou sua participação, disse que Clarice o procurou há 8 anos com a proposta. Ele estava com dívidas e aceitou. No começo eram pequenas quantias, mas foi aumentando com o tempo. O delegado me mostrou alguns documentos. Mas o que mais me chamou a atenção foi isto. Ele apontou para extratos bancários. Veja essas transferências aqui, todas para uma conta em Campinas. Campinas? O que tem em Campinas? Perguntei confuso. O delegado suspirou. É o que vamos investigar. Mas parece que sua esposa vinha fazendo pagamentos regulares para alguém lá. Uma sensação ruim tomou conta de mim. Pagamentos regulares para alguém em outra cidade. O que mais Clarice estava escondendo? Delegado, o senhor acha que ela tem outra vida, outra família? As palavras saíram dolorosas. Ele me olhou com seriedade. É uma possibilidade que não podemos descartar. Vamos investigar. Saí da delegacia ainda mais abalado do que quando cheguei. Não bastava ter sido roubado. Agora havia a possibilidade de que minha esposa tivesse outra vida, outro relacionamento, talvez outros filhos.
Deus, quantas mentiras ainda iriam aparecer? Voltei para a loja no piloto automático. Roberto percebeu minha expressão. Pai, o que foi? Levei ele para o escritório e contei. Ele ficou pálido. Você acha que é verdade? Que ela tem outra família? Não sei, filho, mas vou descobrir. Naquela noite, quando cheguei em casa, Clarice ligou. Era a primeira vez desde quinta-feira que tentava falar comigo. Olhei para o telefone tocando, o nome dela na tela. Parte de mim não queria atender, mas outra parte precisava de respostas. Atendi. O que você quer? Fernando, precisamos conversar. Eu quero explicar tudo. Sua voz estava cansada. Explicar? Explicar o quê, Clarice? Que você me roubou, que criou documentos falsos, que tem uma conta em Campinas recebendo pagamentos regulares. Silêncio. Como você sabe disso? A polícia, Clarice. Eles estão investigando e vão descobrir tudo. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Fernando, não é o que você está pensando. Então me diz o que é, gritei. Me diz que há 8 anos você não está vivendo uma mentira. Me diz que você não tem outra família em Campinas. Não é outra família, ela gritou de volta. É complicado. Então descomplica. Você me deve pelo menos isso. Mais silêncio. Então, com uma voz que eu mal reconheci, ela disse, é meu irmão. Fiquei paralisado. Seu irmão? Que irmão? Você sempre disse que era filha única. Eu menti. Eu tenho um irmão. Ele mora em Campinas. E ele tem problemas. Problemas sérios. Dívidas. Jogo. Bebida. E eu estava ajudando ele. Não acreditava no que estava ouvindo. Então você roubou de mim para sustentar um irmão viciado que eu nem sabia que existia? Fernando, ele é meu irmão. Eu não podia deixar ele na rua. Mas podia me roubar? Podia destruir nossa família? Podia mentir por anos? Estava gritando agora sem controle. Você tinha escolhas, Clarice. Você podia ter conversado comigo. Podia ter pedido ajuda. Mas você escolheu me trair. Você nunca entenderia. Ela chorava agora. Você, com sua família perfeita, seus valores, sua honestidade. Você não entende o que é vir de uma família quebrada, de um pai alcoólatra, de uma mãe que morreu cedo. E você acha que mentir era a solução? Que me roubar era a resposta? Estava tão cansado, tão exausto de tudo aquilo. Não, Fernando, mas eu não sabia o que fazer. Comecei pequeno, só uma ajuda aqui e ali para meu irmão. Mas depois ele ficava cada vez pior, pedindo mais, ameaçando se matar se eu não ajudasse, e eu perdi o controle. Por um breve momento senti pena dela, mas então lembrei. 8 anos, 3 milhões de reais, uma vida inteira de mentiras. Clarice, você vai ter que contar tudo isso para a polícia, e vai ter que lidar com as consequências. Fernando, nosso casamento acabou? A pergunta me pegou desprevenido. Respirei fundo. Acabou no momento em que você decidiu me trair. Talvez tenha acabado muito antes, e eu só não percebi. Ouvi ela soluçar do outro lado. Eu sinto muito, Fernando. Eu te amei de verdade. Um dia. Não sei se acredito nisso. Mas se é verdade, você tem uma forma estranha de demonstrar amor. Desliguei o telefone. E ali, sentado na sala da minha casa, com a noite caindo lá fora, eu finalmente aceitei. Meu casamento tinha acabado. Os 32 anos que passei ao lado de Clarice eram agora apenas uma lembrança dolorosa. E pela primeira vez desde quinta-feira, não chorei. Apenas aceitei. E segui em frente. Os dias foram passando e cada um trazia uma nova revelação. Na segunda-feira seguinte, o delegado Marcelo me ligou novamente. Senhor Fernando, conseguimos localizar o irmão de Clarice em Campinas. Vamos trazê-lo para prestar depoimento. Ele está envolvido no esquema? Perguntei. Ainda não sabemos, mas ele recebeu dinheiro, então precisa explicar. Na quarta-feira, fui chamado para um novo depoimento. Dessa vez, tive que detalhar toda a estrutura financeira das minhas empresas. Quanto cada loja faturava, como eram feitos os pagamentos, quem tinha acesso às contas. Durante esse processo, descobri mais coisas. Fornecedores fantasmas que Clarice criou, notas fiscais de serviços que nunca foram prestados, pagamentos para empresas que não existiam. Era assustador ver como ela construiu toda uma rede de mentiras, camada sobre camada, durante anos. Como eu não percebi? Perguntei ao delegado, me sentindo um idiota.
Senhor Fernando, ela conhecia muito bem o sistema. Sabia exatamente como contornar os controles. E o senhor confiava nela. Isso é normal em casamentos e em negócios familiares. Infelizmente, essa confiança foi usada contra o senhor. Na quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Roberto estava no escritório da loja quando Carla, do administrativo, o chamou. Roberto, encontrei uma coisa estranha aqui nos arquivos. Ela mostrou documentos antigos de 5 anos atrás. Olha essas assinaturas. São do seu pai, certo? Roberto analisou. Parecem, mas tem algo errado. Eles me ligaram. Fui até lá e examinei os documentos. As assinaturas eram muito boas, quase perfeitas, mas tinha detalhes que não batiam. Não fui eu que assinei isso. A descoberta era alarmante. Levamos os documentos para o delegado. Ele chamou um perito grafotécnico. Após análise, o laudo foi claro. As assinaturas eram falsificadas. Clarice não apenas desviou dinheiro, ela também falsificou minha assinatura em dezenas de documentos ao longo dos anos. Isso agravava ainda mais a situação dela. O crime estava ficando maior a cada dia. Naquela noite, meus 3 filhos estavam em casa. Juliana tinha ficado a semana toda, tirando alguns dias do trabalho. Pai, queria conversar uma coisa com você, ela disse. Sentamos na sala. Eu estava pensando, a gente precisa falar sobre o divórcio. Tinha razão. Era inevitável. Já procurei um advogado, respondi. Vou dar entrada nos papéis semana que vem. E a partilha de bens? Mariana perguntou. A pergunta era difícil. Pela lei, mesmo com o crime, Clarice ainda tinha direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento. Mas havia uma possibilidade. Meu advogado disse que, dado o crime, podemos pedir que ela seja excluída da partilha. Ela usou bens comuns para praticar crimes. Isso pode justificar a exclusão. Roberto perguntou, e quanto tempo isso vai levar? Anos, provavelmente. Mas eu vou até o fim. Juliana suspirou. Nunca imaginei que nossa família chegaria a esse ponto. Nenhum de nós imaginou, filha. Sexta-feira chegou. Uma semana inteira desde a descoberta. Parecia uma eternidade. Eu estava na loja quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Fernando Andrade? Uma voz masculina que eu não conhecia. Sim, quem fala? Meu nome é Paulo. Paulo Mendes. Eu sou irmão de Clarice. Fiquei paralisado por um segundo. O irmão. O que você quer? Minha voz saiu fria. Eu sei que você deve me odiar, mas eu precisava ligar. Precisava dizer que sinto muito. Sente muito? Você recebeu quase R$1 milhão do meu dinheiro nos últimos anos. E tudo que tem a dizer é que sente muito? Eu sei que não tem desculpa, mas eu não sabia que era você. Clarice nunca me contou de onde vinha o dinheiro. Ela só dizia que tinha conseguido uns investimentos, que estava ajudando porque eu era irmão dela. E você acreditou? Nunca questionou? Fernando, eu sou um viciado. Estava tão afundado em dívidas, em jogo, em bebida, que eu não queria saber de onde vinha o dinheiro. Eu só pegava e usava. Mas agora que sei a verdade, eu me sinto um lixo. Não sabia se acreditava nele, mas havia algo na voz dele, um arrependimento genuíno que me fez hesitar. O que você quer de mim, Paulo? Nada. Só queria que soubesse que eu vou devolver tudo. Vou trabalhar, vou me tratar e vou devolver cada centavo que ela te deu em meu nome. Mesmo que isso leve o resto da sua vida? Mesmo que leve, é o mínimo que eu posso fazer. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Não sabia o que pensar sobre aquela ligação. Paulo parecia sincero, mas quantas pessoas tinham parecido sinceras e me enganaram? No fim de semana, dei entrada no processo de divórcio. O advogado, Dr. Henrique, foi muito claro. Fernando, vai ser um processo longo e doloroso. Clarice vai ter seus próprios advogados. Vai haver disputas sobre cada detalhe. Você precisa estar preparado. Estou preparado. Quero resolver isso da forma mais justa possível. Ela cometeu crimes, deve pagar por eles. Mas eu não quero vingança. Só quero justiça. Dr. Henrique assentiu. Então vamos fazer isso do jeito certo. Na segunda-feira seguinte, 2 semanas após a descoberta, aconteceu algo que ninguém esperava. A notícia vazou para a imprensa local. Empresário de Ribeirão Preto denuncia a esposa por desvio milionário. Era a manchete do jornal regional. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista.
Conhecidos ligando para saber se era verdade. A exposição pública foi devastadora. Eu, que sempre valorizei minha privacidade, agora via minha vida exposta nos jornais, nas rádios, nas redes sociais. As pessoas comentavam, especulavam, julgavam. Alguns me apoiavam. Outros diziam que eu devia ter percebido antes. Havia até quem dissesse que eu era culpado por não dar atenção à esposa. Foi Roberto quem teve a ideia. Pai, a gente precisa controlar essa narrativa. Vamos fazer uma entrevista, uma só. Contar nossa versão. E depois, silêncio. Concordei. Demos uma entrevista para o principal jornal da cidade. Foi difícil. Ter que contar toda aquela história para um repórter, sabendo que seria publicada, lida por milhares de pessoas. Mas foi necessário. Quando a matéria saiu, no dia seguinte, o tom mudou. As pessoas passaram a me ver como vítima. O apoio aumentou. Clientes das lojas vinham falar comigo, oferecer solidariedade. Força, seu Fernando. O senhor vai superar isso. A gente tá com o senhor. Não desiste, não. O senhor é um exemplo para nós. Aquelas palavras me davam força. Me lembravam que eu não estava sozinho, que havia pessoas boas no mundo, que, apesar de tudo, havia esperança. Clarice também deu sua versão para a imprensa. Ela se pintou como vítima. Disse que fez tudo pela família, que estava ajudando um irmão em dificuldade, que nunca quis prejudicar Fernando. A narrativa dela era conveniente, mas as provas diziam outra coisa, e a investigação policial estava descobrindo cada vez mais evidências do esquema sistemático que ela havia montado. No fim daquele mês, o delegado me deu a notícia que eu estava esperando. Vamos indiciar Clarice formalmente. Os crimes são furto qualificado, falsificação de documentos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Cada palavra era um peso. Minha esposa, a mãe dos meus filhos, seria formalmente acusada de crimes graves. Quanto tempo ela pode pegar? Perguntei. Se condenada em todos os crimes, pode chegar a 15 anos de prisão. 15 anos. Uma vida inteira. Naquela noite, sozinho em casa, olhei para as fotos antigas. Nosso casamento. Ela tão bonita no vestido branco. Eu tão feliz, tão esperançoso. Onde foi que tudo começou a dar errado? Tinha sido desde o começo? Ou houve um momento específico em que Clarice mudou? Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e eu estava cego demais para ver. Peguei uma das fotos e olhei nos olhos dela. Quem era você, Clarice? Quem era você de verdade? E então, pela primeira vez em semanas, senti não raiva, não tristeza, mas uma profunda melancolia, pela vida que poderia ter sido, pela família que poderia ter continuado, por tudo que foi perdido e nunca mais voltaria. O processo criminal de Clarice começou 3 meses após minha denúncia. Nesses 3 meses, minha vida havia mudado completamente. Eu me mudei da casa onde moramos por tantos anos. Não conseguia mais ficar lá, cercado de memórias que agora eram dolorosas. Aluguei um apartamento menor, mais simples, mas que era só meu, sem mentiras, sem fantasmas do passado. Roberto assumiu mais responsabilidades nas lojas. Juliana voltou para São Paulo, mas ligava todo dia. Mariana estava fazendo terapia, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Clarice estava morando com uma prima distante. Ela tinha sido liberada, mas com medidas cautelares. Não podia sair da cidade. Tinha que se apresentar na delegacia toda semana e estava proibida de se aproximar de mim ou das lojas. O divórcio também estava correndo. Dr. Henrique me avisou que provavelmente levaria mais de 1 ano para ser finalizado. Há muita coisa a ser resolvida. A partilha de bens é complexa, especialmente com o processo criminal em andamento. No dia do primeiro julgamento, acordei com um nó no estômago. Meus 3 filhos foram comigo. Roberto e Mariana de um lado, Juliana do outro. O tribunal estava cheio, jornalistas, curiosos, algumas pessoas da cidade que acompanhavam o caso. E lá, do outro lado da sala, estava Clarice. Ela usava uma roupa simples, discreta, cabelo preso, sem maquiagem. Parecia ter envelhecido 10 anos nesses 3 meses. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela desviou primeiro. O juiz entrou. Todos se levantaram e o processo começou. O promotor público, Dr. Carlos Mendes, apresentou as acusações.
furto qualificado, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro. Cada acusação foi detalhada. Os valores, as datas, as provas, os documentos foram mostrados, extratos bancários, notas fiscais falsas, contratos inventados, as assinaturas falsificadas. Tudo estava ali, exposto e irrefutável. A advogada de Clarice, doutora Patrícia Souza, tentou argumentar que sua cliente agiu sob coação emocional do irmão, que ela estava tentando ajudar a família, que não houve intenção dolosa. Mas as provas eram fortes demais. A sistematização do esquema, os 8 anos de desvios, os 3 milhões de reais. Não havia como negar. Fui chamado para depor. Sentei na cadeira de testemunhas, coloquei a mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. O promotor me fez perguntas sobre meu casamento, sobre a confiança que depositei em Clarice, sobre o dia da descoberta, sobre o impacto que tudo teve em minha vida e na vida dos meus filhos. Respondi cada pergunta com honestidade. Não tentei exagerar. Não tentei fazer Clarice parecer pior do que era. Só contei a verdade. A advogada dela me fez perguntas também. Tentou sugerir que eu havia sido negligente, que eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Senhor Fernando, o senhor não acha que, como dono das empresas, deveria ter mais controle sobre as finanças? Eu tinha controle, mas eu confiava na minha esposa. Depois de tantos anos juntos, eu acreditava que ela jamais me traria. Foi ingênuo da minha parte? Talvez. Mas confiar na pessoa com quem você é casado não deveria ser considerado ingenuidade. Minha resposta ecoou na sala. Clarice foi chamada para depor. Ela estava visivelmente nervosa. Respondeu às perguntas com voz baixa, quase inaudível às vezes. Admitiu que desviou o dinheiro. Admitiu que falsificou documentos, mas insistiu que foi para ajudar o irmão. Eu nunca quis prejudicar o Fernando. Eu só queria salvar meu irmão. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, e por um momento uma pequena parte de mim sentiu pena. Mas então lembrei. 8 anos, 3 milhões, mentiras atrás de mentiras. O julgamento durou 3 dias. No final, o juiz disse que analisaria todas as provas e testemunhos e daria sua sentença em 30 dias. Saímos do tribunal exaustos. Pai, como você está? Mariana perguntou. Cansado, filha, mas aliviado. Agora é esperar. As semanas que se seguiram foram de ansiedade. Eu tentava me focar no trabalho. As lojas estavam bem. Roberto era um excelente gerente. Os funcionários estavam motivados. Tínhamos até conseguido abrir novos contratos com clientes que queriam nos apoiar. Mas à noite, sozinho no apartamento, eu pensava no julgamento, no que seria a sentença. E principalmente pensava na Clarice. Quem era aquela mulher com quem eu dividi minha vida? Eu realmente a conhecia? Ou vivia ao lado de uma estranha o tempo todo? Um dia, Paulo, o irmão de Clarice, apareceu em uma das lojas. Roberto me ligou avisando. Pai, o Paulo está aqui. Disse que quer falar com você. Manda ele subir para o escritório. Quando Paulo entrou, fiquei surpreso. Ele era mais novo do que eu esperava. Devia ter uns 50 anos. Magro, olhos fundos. Parecia alguém que tinha passado por muita coisa na vida. Fernando, obrigado por me receber. Não vim recebê-lo. Vim ouvir o que você tem a dizer. Ele assentiu. Eu entendo. Olha, eu não vim pedir perdão. Sei que não mereço. Vim trazer isso. Ele colocou um envelope sobre a mesa. Abri. Era um cheque de 50 mil reais. Não é muito, eu sei. Mas é tudo que eu consegui juntar nos últimos 3 meses. Estou trabalhando como pedreiro. Parei de beber. Parei de jogar. E vou continuar pagando, aos poucos, tudo que Clarice te deu por minha causa. Olhei para o cheque. Depois para ele. Por quê? Porque eu não quero mais viver sendo um peso. Não quero mais destruir as pessoas ao meu redor. Minha irmã cometeu crimes por minha causa. Você perdeu milhões por minha causa. Eu preciso fazer a coisa certa, mesmo que seja tarde demais. Havia sinceridade nos olhos dele. E cansaço. Muito cansaço. Paulo, você pode pagar esse dinheiro durante o processo judicial. Não precisa me entregar diretamente. Eu sei, mas eu queria que você soubesse que eu estou tentando, que eu não sou um monstro, que eu fui fraco, muito fraco, mas estou tentando ser melhor. Fiquei em silêncio por um momento. Então empurrei o cheque de volta. Guarda isso.
Usa para você continuar seu tratamento. E quando o processo acabar, a justiça decidirá o quanto você deve pagar. Ele olhou para mim surpreso. Fernando, você não precisa... Não é por você, é por mim. Eu não quero que minha raiva me transforme em alguém que eu não sou. Eu quero justiça, não vingança. Paulo saiu dali com lágrimas nos olhos. E eu fiquei no escritório, pensando em quantas vidas tinham sido destruídas por aquele esquema. Clarice, Paulo, eu, meus filhos, Rogério e sua família. Era uma corrente de dor que se espalhava, afetando todos ao redor. Mas eu estava determinado a quebrar essa corrente, a não deixar que a amargura me consumisse. Finalmente chegou o dia da sentença. De novo no tribunal. De novo aquela tensão no ar. O juiz entrou. No processo número... Ele começou, lendo os detalhes técnicos. Depois, chegou na parte importante. Considerando as provas apresentadas, os depoimentos colhidos e a gravidade dos fatos, sentenciou a ré Clarice Mendes Andrade a 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelos crimes de furto qualificado, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Além disso, determino a devolução integral dos valores desviados, com correção monetária e juros. 8 anos. Clarice deixou escapar um soluço. Sua advogada colocou a mão em seu ombro. Mariana, ao meu lado, começou a chorar baixinho. Não era por pena da mãe. Era pelo fim definitivo de qualquer ilusão que ainda restava. Rogério, que foi julgado no mesmo processo, recebeu 6 anos. Ele também teria que devolver sua parte. Saímos do tribunal em silêncio. Lá fora, os jornalistas tentaram me abordar. Mas eu não quis falar. Apenas acenei com a cabeça e entrei no carro. Naquela noite, sentei com meus 3 filhos na sala do meu apartamento. Como vocês estão? Perguntei. Não sei, pai, Juliana respondeu. É estranho. A gente sabia que isso ia acontecer, mas ouvir a sentença foi definitivo. Roberto concordou. É o fim oficial de tudo. Não tem mais volta. Mariana estava quieta, olhando para o nada. Eu odeio ela pelo que fez, mas ela ainda é minha mãe. E vai passar 8 anos na prisão. Segurei a mão dela. Filha, ela fez escolhas. E escolhas têm consequências. Não é culpa sua. Não é culpa de nenhum de nós. Eu sei, pai. Mas ainda dói. Eu sei que dói. Em todos nós. Ficamos ali, os 4, unidos pela dor, mas também pela certeza de que juntos conseguiríamos superar. A sentença de Clarice era apenas um capítulo. Havia ainda o divórcio a ser finalizado. A recuperação dos valores, a reconstrução completa de tudo. Mas pela primeira vez em meses, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era felicidade, não era alegria, mas era paz. A paz de quem fez a coisa certa, de quem não se deixou corromper pela raiva ou pelo desejo de vingança. A paz de quem manteve sua integridade, mesmo quando tudo ao redor desmoronava. 6 meses após a sentença de Clarice, minha vida estava começando a ganhar um novo ritmo. O divórcio havia sido finalizado. O juiz determinou que, devido aos crimes cometidos, Clarice não tinha direito a nenhuma parte do patrimônio. Tudo ficou comigo. Foi uma vitória, mas que não trazia alegria. Apenas encerramento. As lojas estavam prosperando. Roberto havia implementado novos controles financeiros. Contratamos uma empresa de auditoria externa para fazer revisões mensais. Nunca mais eu seria pego desprevenido. Juliana estava planejando seu casamento. Ela havia conhecido alguém em São Paulo, um homem chamado André, que trabalhava com marketing. Bom rapaz, honesto. Eu gostei dele desde o primeiro momento. Pai, você vai me levar no altar? Ela perguntou um dia durante uma de suas visitas. Seria uma honra, filha. Mariana estava terminando a faculdade. Ela havia se recuperado bem, considerando tudo. A terapia ajudou muito, e ela estava até namorando, um colega de classe. Eles pareciam felizes juntos. Ver meus filhos reconstruindo suas vidas me dava esperança. Um dia recebi uma carta, era de Clarice. Ela estava na penitenciária feminina de Ribeirão Preto. A carta dizia: Fernando, eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo, mas eu precisava escrever. Precisava que você soubesse que eu sinto muito. De verdade. Nesses meses aqui tive muito tempo para pensar, para refletir sobre minhas escolhas, sobre quem eu me tornei. Eu não era assim quando nos conhecemos, ou pelo menos,
Eu não acho que era. Mas em algum momento perdi o caminho e destruí tudo. Destruí nosso casamento. Destruí a confiança dos nossos filhos. Destruí você. E destruí a mim mesma. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só queria que você soubesse que eu vejo agora. Vejo o quanto errei, o quanto machuquei, e vou passar o resto da minha vida carregando esse peso. Cuide dos nossos filhos. Eles são a melhor coisa que eu já fiz na vida. A única coisa boa que sobrou de nós. E por favor, seja feliz. Você merece. Mesmo eu não merecendo sua compaixão, eu desejo sua felicidade. Clarice. Li a carta 3 vezes. Não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, pena. No fim, só senti vazio. As palavras dela eram bonitas, talvez até sinceras, mas eram tardias. E não mudavam nada. Guardei a carta em uma gaveta e não respondi. Alguns perdões são impossíveis. E tudo bem. Não precisamos perdoar para seguir em frente. Só precisamos aceitar e continuar. No trabalho, implementei um projeto que estava planejando há tempos. Criei um programa de treinamento para jovens em situação de vulnerabilidade, ensinando marcenaria. Seu Fernando, isso é muito generoso, Marcos comentou quando anunciei o projeto. Não é generosidade, Marcos, é propósito. Eu construí tudo vindo do nada. Quero dar a outros a mesma chance que eu tive. O programa começou com 5 jovens. Aos poucos foi crescendo. Ver aqueles garotos com suas histórias difíceis, aprendendo um ofício, ganhando dignidade, me dava uma satisfação que o dinheiro nunca deu. Um dia um deles, um garoto chamado Lucas, de apenas 17 anos, me procurou. Seu Fernando, eu só queria agradecer. Minha vida era um caos antes de vir para cá. Agora eu tenho esperança. Lucas, o mérito é seu. Você que está se esforçando. Mas o Senhor me deu a oportunidade, e eu vou aproveitar. Vou ser alguém na vida. Aquelas palavras valiam mais do que qualquer fortuna. No aniversário de 1 ano da descoberta do esquema de Clarice, fiz algo simbólico. Reuni meus filhos e fomos até aquela casa onde moramos por tantos anos. Eu tinha vendido. Não conseguia mais ver aquele lugar sem lembrar da dor. Mas antes da venda, quis voltar uma última vez. Por que a gente veio aqui, pai? Mariana perguntou. Porque preciso fazer as pazes com o passado. E vocês também. Entramos na casa vazia. Os novos donos ainda não tinham se mudado. Caminhamos pelos cômodos, a sala onde assistíamos TV juntos, a cozinha onde jantávamos, o escritório, onde tudo tinha desmoronado. Vocês sabem, comecei. Eu fiquei muito tempo com raiva dessa casa, com raiva das memórias. Mas hoje entendi uma coisa. As memórias não são todas ruins. Vocês cresceram aqui. Demos muitas risadas aqui. Tivemos momentos felizes aqui. E isso ninguém pode tirar. Mas a mãe, Mariana começou, sua mãe fez escolhas terríveis, mas os momentos bons que vivemos, esses foram reais. Pelo menos para nós, para vocês 3, para mim. E eu não quero mais viver com raiva. Quero lembrar do que foi bom e deixar o resto para trás. Abracei meus 3 filhos ali no meio daquela sala vazia e senti que, finalmente, eu estava pronto para seguir em frente de verdade. Saímos da casa. Tranquei a porta e não olhei para trás. Alguns dias depois, recebi uma ligação do presídio. Senhor Fernando, aqui é a assistente social da penitenciária. Clarice está pedindo para ver os filhos. O senhor poderia falar com eles? Conversei com Roberto, Juliana e Mariana. O que vocês acham? Não sei se quero ver ela, Roberto disse. Ainda estou processando tudo. Juliana concordou. Também não estou pronta. Mariana, surpreendentemente, disse: eu quero ir. Olhamos para ela, surpresos. Tem certeza, filha? Tenho. Eu preciso falar algumas coisas para ela. Coisas que eu não consegui dizer ainda. E preciso fazer isso antes que seja tarde demais. Respeitei a decisão dela. Uma semana depois, levei Mariana até o presídio. Esperei do lado de fora enquanto ela entrava. 1 hora depois ela saiu. Olhos vermelhos, mas rosto sereno. Como foi? Perguntei enquanto dirigíamos de volta. Foi necessário. Eu disse a ela tudo o que precisava dizer. Todo o sofrimento que ela causou. Toda a dor. E ela ouviu. Chorou. Pediu desculpas. E eu não perdoei. Mas eu deixei ir. A raiva. O peso. Eu deixei ficar lá naquela sala com ela. Segurei a mão da minha filha.
Estou orgulhoso de você. Aprendi com o Senhor, pai. O Senhor nos mostrou como ser forte sem ser duro, como buscar justiça sem buscar vingança, como seguir em frente carregando as cicatrizes, mas não deixando elas te definirem. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Se meus filhos aprenderam isso comigo, então todo o sofrimento tinha algum sentido. No final daquele ano, o programa de jovens aprendizes já tinha formado 15 pessoas. 3 deles foram contratados pela empresa. Os outros conseguiram emprego em marcenarias parceiras. No Natal fizemos uma confraternização na loja principal. Toda a equipe, os jovens do programa, alguns fornecedores. Foi uma festa simples, mas cheia de calor humano. Olhei ao redor. Vi Roberto rindo com os funcionários. Vi os jovens aprendizes, orgulhosos de suas conquistas. Vi Juliana e André de mãos dadas. Vi Mariana conversando animadamente. E percebi algo. Minha vida havia sido despedaçada, mas as peças estavam sendo recolhidas, e o mosaico que estava se formando era diferente do que existia antes. Mas era bom, era real, era meu. À noite, sozinho no apartamento, olhei pela janela. As luzes da cidade piscando, a vida continuando. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sonhar. Sonhar com o futuro, com novos projetos, com novas possibilidades, com quem sabe, até encontrar alguém novamente. Não tinha pressa, mas tinha esperança, e isso já era muito. 2 anos após a descoberta do esquema de Clarice, minha vida estava estável. As lojas prosperavam. Meus filhos estavam bem. Roberto havia acabado de ter seu segundo filho, um menino. Juliana estava grávida do primeiro. Mariana havia se formado e estava trabalhando na empresa, cuidando da parte administrativa, exatamente como a mãe fazia, mas com honestidade. Eu estava em paz. Não era uma felicidade eufórica, mas era contentamento. E isso já era muito. Um dia, fui convidado para um evento beneficente na cidade, uma feira de artesanato para arrecadar fundos para uma creche local. Normalmente, eu não ia a esse tipo de coisa. Mas a organizadora era a Dona Lúcia, uma senhora que conhecia há anos, cliente antiga das lojas. Ela sempre foi muito gentil comigo, especialmente durante o período difícil. Seu Fernando, seria uma honra ter o senhor lá, ela havia dito. Então fui. O evento estava bonito, barracas com artesanato, comida, música ao vivo, famílias passeando. Estava olhando alguns produtos quando ouvi uma voz atrás de mim. Esse trabalho é lindo, não é? Virei. Era uma mulher de uns 52, 53 anos. Cabelos castanhos com alguns fios grisalhos, sorriso gentil, olhos que pareciam carregar histórias. É sim. Muito bem feito, respondi, sendo educado. Você entende de marcenaria? Ela perguntou, notando que eu estava examinando um pequeno móvel de madeira. Um pouco. Trabalho com isso há mais de 30 anos. Seus olhos se iluminaram. Sério? Que interessante. Eu sempre admirei esse ofício. Meu pai era marceneiro. Começamos a conversar. Ela se chamava Helena. Era professora aposentada. Viúva há 3 anos. Tinha 2 filhos já adultos. Havia se mudado para Ribeirão Preto recentemente para ficar perto da filha que tinha acabado de ter um bebê. Conversamos por mais de 1 hora. Sobre trabalho, sobre filhos, sobre a vida. Era uma conversa fácil, leve, sem pressões. Quando percebi, estava sorrindo genuinamente. Algo que não fazia há muito tempo. Fernando, foi muito bom conversar com você, ela disse quando o evento estava acabando. Para mim também, Helena. Sabe, eu venho aqui no parque caminhar toda manhã, às 6. Se quiser fazer companhia algum dia... Ela deixou o convite no ar. Pensei por um segundo. Por que não? Acho que posso aparecer amanhã. No dia seguinte, acordei às 5:30. Pensei em desistir. Estava frio. A cama estava confortável, mas algo me fez levantar. Cheguei no parque às 6 em ponto. Helena já estava lá, com roupa de caminhada, um agasalho cor-de-rosa. Você veio? Ela sorriu. Falei que viria. Começamos a caminhar. Ela falava sobre sua rotina, sobre a adaptação à cidade nova, sobre a saudade que sentia do marido, mas como estava aprendendo a viver com essa saudade. Eu falei sobre as lojas, sobre meus netos, sobre o programa de jovens aprendizes. Não mencionei Clarice. Aquela caminhada virou rotina. Todo dia, às 6 da manhã, eu estava no parque,
e Helena estava lá também. Às vezes conversávamos, às vezes caminhávamos em silêncio confortável. Era simples, era leve, era bom. 3 meses depois tomei coragem. Helena, você gostaria de jantar comigo algum dia? Um restaurante legal, nada muito formal. Ela me olhou com aquele sorriso gentil. Eu adoraria, Fernando. O jantar foi maravilhoso. Conversamos sobre tudo, rimos, compartilhamos histórias, e quando a noite acabou, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, eu pudesse amar novamente. Comecei a apresentar Helena aos poucos para meus filhos. Roberto foi o primeiro. Pai, se ela te faz feliz, eu aprovo. Juliana também gostou dela. Papai, ela parece ser uma pessoa boa, e você merece ser feliz. Mariana foi a mais difícil. Ela ainda carregava mágoas do que a mãe tinha feito. Pai, é muito cedo. Filha, passaram 2 anos, e eu não estou esquecendo sua mãe. Estou apenas vivendo. Ela olhou para mim por um longo momento, então abraçou. Tá bom, pai. Se é isso que te faz feliz, eu apoio. 1 ano depois do nosso primeiro jantar, eu e Helena estávamos oficialmente namorando. Ela conheceu toda a família. Meus filhos gostavam dela. Meus netos a adoravam. Ela tinha uma paciência infinita com crianças. Dona Lúcia, que na verdade tinha sido quem nos apresentou de propósito naquele evento, estava radiante. Eu sabia que vocês combinariam, ela dizia orgulhosa. Helena foi conhecer as lojas. Ficou impressionada com o tamanho do negócio. Fernando, você construiu um império. Não é um império, é só trabalho honesto. Exatamente. E isso é o mais admirável. Ela nunca perguntou sobre Clarice. Nunca quis saber detalhes do meu passado doloroso. Respeitava meu tempo, meu espaço, e eu era grato por isso. Mas um dia, achei que devia contar. Estávamos sentados na varanda do meu apartamento vendo o pôr do sol. Helena, tem uma coisa que eu preciso te contar. Sobre meu casamento, sobre como acabou. Fernando, você não precisa? Preciso. Porque você merece saber com quem está se envolvendo. E então contei. Tudo. A descoberta, o roubo, os 8 anos de mentiras, o processo, a prisão de Clarice. Helena me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela apenas segurou minha mão. Fernando, obrigada por confiar em mim. Mas saiba que nada disso muda o que eu sinto por você. O que você passou foi terrível, mas você sobreviveu e manteve sua integridade. Isso diz muito sobre quem você é. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Você não tem medo? De que eu tenha cicatrizes? De que eu não consiga confiar plenamente de novo? Todo mundo tem cicatrizes, Fernando. Eu perdi meu marido para um câncer. Passei 2 anos cuidando dele, vendo ele definhar. Tenho minhas próprias marcas, mas nossas cicatrizes não nos definem. O que fazemos apesar delas é que importa. Naquela noite tive certeza. Tinha encontrado alguém especial, alguém que entendia dor, que entendia recomeço, e que estava disposta a caminhar ao meu lado, não importa o que viesse. No 3º ano de relacionamento, pedi Helena em casamento. Não foi nada grandioso. Foi durante uma de nossas caminhadas matinais no parque. Parei em um banco, peguei a mão dela. Helena, eu nunca achei que fosse amar de novo, mas você me mostrou que é possível, que cicatrizes podem curar, que é possível recomeçar. Casa comigo? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, Fernando. 1000 vezes sim. Nos casamos 6 meses depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro. A mesma igreja onde eu tinha casado com Clarice tantos anos atrás. Mas dessa vez era diferente. Era verdadeiro. Era baseado em respeito, em companheirismo, em amor maduro. Meus 3 filhos estavam lá. Meus netos. Os filhos de Helena e seus netos. Nossa família misturada, unida. Roberto foi meu padrinho. Juliana e Mariana choraram de emoção. Dona Lúcia estava na primeira fila, sorrindo orgulhosa. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, eu beijei Helena. E senti que finalmente, depois de tanto sofrimento, tanto dor, tanta reconstrução, eu estava completo novamente. A vida tinha me dado uma segunda chance, e eu não ia desperdiçar. Na festa, simples mas alegre, Roberto fez um brinde. Ao meu pai, o homem mais íntegro que eu conheço,
que passou pelo inferno e saiu do outro lado ainda sendo quem sempre foi. E a Helena, que nos deu nosso pai de volta, feliz e inteiro. Ao novo casal! Ao novo casal! Todos repetiram. Naquela noite, já em nosso apartamento, Helena tinha se mudado para lá depois do casamento. Ela me perguntou: Fernando, você é feliz? Olhei para ela, para seus olhos cheios de carinho, para seu sorriso que iluminava tudo. Sou, Helena. Pela primeira vez em muitos anos, eu sou genuinamente feliz. Eu também. E ali, abraçados, com a cidade silenciosa lá fora, eu agradeci. Agradeci a Deus pela força que me deu para sobreviver, pela integridade que me manteve firme, pelos filhos maravilhosos que me apoiaram e por Helena que me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, para amar, para ser feliz. 5 anos após a descoberta do esquema, recebi uma notícia inesperada. Clarice estava doente. Câncer, estágio avançado. A notícia veio através de Mariana, que ainda mantinha algum contato esporádico com a mãe. Pai, os médicos dizem que ela tem no máximo 6 meses. Mariana estava chorando. Apesar de tudo, Clarice ainda era sua mãe. Abracei minha filha. O que você quer fazer, filha? Eu acho que preciso vê-la, antes que seja tarde demais. Então vamos, todos juntos. Liguei para Roberto e Juliana. Eles estavam hesitantes, mas concordaram. No sábado seguinte, fomos os 4 ao hospital da penitenciária, onde Clarice estava internada. Helena quis ir também, para me apoiar, mas pedi que ficasse. Isso é algo que preciso fazer com meus filhos. Só nós. Ela entendeu. Quando entramos no quarto do hospital, quase não reconheci Clarice. Ela tinha emagrecido muito. Os cabelos haviam caído pela quimioterapia, olheiras profundas. Mas quando nos viu, seus olhos se iluminaram. Vocês vieram? Sua voz era fraca. Mãe. Mariana se aproximou primeiro, segurou a mão dela. Roberto ficou mais atrás, rígido. Juliana chorava silenciosamente. Eu fiquei na porta, apenas observando. Clarice olhou para cada um dos filhos. Meus bebês, vocês cresceram tanto. Mãe, a gente precisava vir. Precisava te ver, Mariana disse. Eu sei que estraguei tudo. Sei que machuquei todos vocês. E sei que não mereço seu perdão. Mas queria que soubessem que eu sempre amei vocês. Sempre. Vocês foram a melhor parte da minha vida. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Roberto se aproximou. Mãe, por que você fez aquilo? Por que destruiu nossa família? Clarice fechou os olhos. Eu não sei, filho. Orgulho, inveja, ganância, fraqueza. Provavelmente tudo isso. Eu olhava para seu pai e via o sucesso dele, o reconhecimento que ele recebia. E eu me sentia invisível, como se tudo que eu tinha feito não importasse. Então, quando meu irmão apareceu, desesperado, pedindo ajuda, foi como se eu finalmente pudesse ser importante para alguém. E eu me perdi nesse papel. Comecei pequeno, mas foi crescendo, e quando percebi, era tarde demais para voltar atrás. Você podia ter pedido ajuda, mãe. Podia ter conversado com a gente, Juliana disse. Eu sei, mas eu tinha vergonha. E medo. Medo de que vocês me julgassem, de que me rejeitassem. E, ironicamente, foi exatamente isso que aconteceu quando a verdade apareceu. Houve um silêncio pesado. Então Clarice olhou para mim, pela primeira vez desde que entramos. Fernando, você pode se aproximar, por favor? Hesitei, mas dei alguns passos. Fiquei ao lado da cama, mas não muito perto. Fernando, eu não espero seu perdão. Não mereço, mas preciso que você saiba que eu sinto muito, de verdade. Destruí tudo o que tínhamos, e isso me corrói todos os dias. Olhei para aquela mulher na cama, frágil, doente, morrendo. Era difícil conciliar essa imagem com a pessoa que tinha me roubado, que tinha mentido por anos. Mas ali, naquele momento, eu não via a criminosa. Via apenas uma pessoa quebrada. Clarice, eu não sei se posso te perdoar completamente. A dor que você causou foi muito grande, mas eu não carrego mais raiva. Já faz tempo. Eu segui em frente. Construí uma nova vida. E estou em paz. Você está feliz? Ela perguntou, a voz quebrando. Estou. Eu me casei de novo, com uma mulher maravilhosa, e sou feliz. Vi algo nos olhos dela. Dor, talvez,
mas também alívio. Eu fico feliz por você, Fernando. De verdade. Você sempre mereceu ser feliz. Muito mais do que eu mereci te ter. Não sabia o que dizer. Então, simplesmente assenti. Ficamos ali por mais 1 hora. Os filhos conversaram com Clarice. Ela perguntou sobre os netos, sobre suas vidas, sobre seus trabalhos. Eles contaram aos poucos se abrindo. Quando saímos, já era noite. No estacionamento, Mariana me abraçou. Obrigada por ir, pai. Sei que foi difícil. Foi, mas era necessário. Você ainda a ama? Roberto perguntou direto. Pensei na pergunta. Não da forma que um dia amei, mas não a odeio mais. E acho que isso já é muito. Nas semanas seguintes, as crianças visitaram Clarice algumas vezes. Eu não fui mais. Achei que já tinha feito o que precisava. Mas um dia, recebi uma ligação do hospital. Senhor Fernando, a paciente Clarice pediu para falar com o senhor. Ela diz que é urgente. Meu coração apertou. Será que era o fim? Fui até lá, sozinho dessa vez. Clarice estava ainda pior. A doença estava avançando rápido. Fernando, obrigada por vir. O que você precisa, Clarice? Eu quero te entregar uma coisa. Ela apontou para uma gaveta. Pode pegar aquele envelope? Peguei. Era um envelope amarelado, velho. O que é isso? Abre. Abri. Dentro havia cartas. Cartas antigas. Reconheci a caligrafia. Era minha. Eram cartas que eu tinha escrito para Clarice quando estávamos namorando. Décadas atrás. Você guardou? Sempre. Eram minhas cartas favoritas. Você escrevia coisas tão bonitas. Sobre nossos sonhos. Sobre a família que íamos construir. Sobre o futuro. Folheei algumas. Era estranho ver aquelas palavras escritas por um Fernando mais jovem, cheio de esperança e amor. Por que está me dando isso? Porque não são mais minhas, nunca foram. São suas palavras, seus sonhos, e você merece ter de volta. Talvez um dia você possa ler e lembrar que naquele momento nós fomos felizes, fomos reais. Guardei o envelope. Não sabia o que sentir. Clarice, Fernando, me escuta. Eu sei que estraguei tudo. Mas quero que você saiba que aqueles primeiros anos, quando éramos jovens, quando estávamos construindo tudo juntos, aquilo foi real. Eu te amei, de verdade. Eu não sei quando perdi o caminho, mas eu te amei. Eu acredito em você. E era verdade. Eu acreditava. Obrigada por tudo, Fernando, por ter sido um bom marido, mesmo quando eu não merecia, por ter sido um pai incrível para nossos filhos, por ter me dado uma família, mesmo que por um tempo, e por estar aqui agora, no final. Descanse, Clarice. Deixa a raiva ir. A culpa. Descansa. Ela sorriu fraco. Estou tentando. Saí do quarto. E enquanto caminhava pelo corredor do hospital, segurei aquele envelope. Era um pedaço do passado. Um lembrete de que nem tudo foi ruim. Que houve amor. Que houve felicidade. Mesmo que tenha acabado. 2 semanas depois, Clarice faleceu. O funeral foi pequeno, alguns parentes distantes, meus 3 filhos. Eu, Paulo, o irmão dela, estava lá também, sóbrio, de luto. Ele tinha cumprido sua promessa. Estava trabalhando, se tratando, e havia devolvido quase metade do que Clarice tinha desviado para ajudá-lo. Quando desceram o caixão, Mariana chorou mais. Roberto estava sério, controlado. Juliana segurava minha mão. E eu sentia uma mistura de emoções. Tristeza pelo que poderia ter sido, alívio pelo fechamento e paz, por saber que fiz o que era certo até o fim. Depois do funeral, reunimos na casa de Roberto. Helena estava lá, me dando suporte silencioso. Pai, como você está? Roberto perguntou. Estou bem, filho, é estranho. Passar anos construindo uma vida com alguém, ver tudo desmoronar e então vê-la partir, mas estou em paz. Você a perdoou? Juliana perguntou. Pensei na pergunta. Acho que sim. Não um perdão que apaga tudo, mas um perdão que me permite seguir em frente sem peso. Um perdão que reconhece que ela era humana, falha, e que fez escolhas ruins, mas que também foi mãe de vocês. E por isso merece alguma compaixão, mesmo após tudo. Helena apertou minha mão. Ela entendia. Ela sempre entendia. Naquela noite em casa, abri o envelope de cartas. Li algumas. Era como olhar para um estranho. Aquele Fernando jovem, cheio de sonhos, apaixonado, acreditando em para sempre. Quanto ele mudou.
quanto a vida o moldou. Mas no fundo, a essência permanecia, a integridade, a honestidade, o amor pela família. Guardei as cartas de volta no envelope e coloquei em uma caixa, junto com outras lembranças do passado, não para esquecer, mas para lembrar que o passado é apenas isso, passado, e o futuro ainda está por ser escrito. 7 anos após aquela quinta-feira que mudou tudo, eu estava sentado na varanda da minha casa. Eu e Helena tínhamos comprado uma casa bonita, com jardim, depois de 2 anos de casados. Era domingo de manhã. O sol estava nascendo. Tinha um café na mão e paz no coração. Roberto chegaria logo para o almoço de família, com a esposa e os 3 filhos. Juliana viria de São Paulo com André e os 2 meninos. Mariana traria o noivo. Ela estava noiva há 6 meses, casamento marcado para o próximo ano. A vida tinha seguido. As lojas estavam melhor do que nunca. Tínhamos aberto mais 2 unidades. O programa de jovens aprendizes já tinha formado mais de 100 pessoas. Algumas delas agora trabalhavam conosco, outras tinham aberto seus próprios negócios. Era gratificante ver o impacto que um pouco de oportunidade podia fazer. Helena apareceu na varanda com sua xícara de chá. Bom dia, amor. Bom dia. Ela se sentou ao meu lado. Em que você está pensando? Na vida, em como ela pode mudar tão rápido e em como, às vezes, as piores tempestades nos levam aos melhores destinos. Você está se referindo a nós? Ela sorriu. Estou. Se não fosse por tudo o que aconteceu, eu nunca teria te encontrado. E hoje, não consigo imaginar minha vida sem você. Eu também não, Fernando. Ficamos ali em silêncio confortável, vendo o sol pintar o céu de laranja e rosa. Sabe, Helena disse após um tempo, eu estava pensando em algo. Você já pensou em escrever sua história? Minha história? Sim. Tudo que você passou. A traição, a reconstrução, o perdão. Muitas pessoas poderiam se beneficiar ao ouvir. Pensei na ideia. Não sei se seria interessante para alguém. Fernando, você sobreviveu a uma das piores traições que alguém pode passar. E não apenas sobreviveu, você manteve sua integridade, reconstruiu sua vida, seus negócios e ainda encontrou a capacidade de perdoar. Isso é poderoso. Isso pode inspirar outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Talvez ela tivesse razão. Vou pensar nisso. Por volta do meio-dia todos chegaram. A casa ficou cheia de vida. Crianças correndo pelo jardim, adultos conversando, rindo. Helena e as noras na cozinha, preparando o almoço. Roberto veio até mim. Pai, precisamos conversar sobre a empresa. Algum problema? Não, nada disso. Na verdade, é o oposto. As coisas estão tão bem que estou pensando em propor uma expansão maior. Abrir filiais em outras cidades. Olhei para meu filho. Ele tinha crescido tanto. De um jovem inseguro, tinha se tornado um empresário confiante, ético, visionário. Conte-me mais sobre sua ideia. Sentamos e ele explicou o plano. Era ambicioso, mas bem pensado. E você quer minha opinião? Quero sua bênção, pai. Sorri. Filho, você não precisa mais da minha bênção. Você é mais do que capaz de tomar essas decisões. Mas se quer saber minha opinião, eu acho que é uma ótima ideia. E estou muito orgulhoso de ver o homem que você se tornou. Ele me abraçou. Aprendi com o melhor. Durante o almoço, com toda a família reunida, fiz um brinde. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Essa família passou por muita coisa nos últimos anos. Tempestades que poderiam ter nos destruído. Mas olhem para nós agora. Unidos. Mais fortes. Isso é um testemunho de resiliência, de amor, de fé. A família. Roberto ergueu o copo. A família. Todos repetiram. Após o almoço, Mariana me chamou para caminhar no jardim. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Claro, filha. O que é? Quando eu casar, você me leva no altar? Seria a maior honra da minha vida, filha. E eu sei que vai ser estranho, mas eu queria fazer 1 minuto de silêncio pela mãe. Na cerimônia. Ela fez coisas terríveis, mas ainda foi minha mãe. E queria honrar a parte boa que ela teve. Segurei a mão de Mariana. Filha, isso mostra o tamanho do seu coração. E claro, faremos isso. Sua mãe cometeu erros graves, mas você tem razão. Ela também teve suas qualidades e merece ser lembrada por você e seus filhos da forma que acharem melhor. Obrigada por entender, pai. Sempre, filha. Sempre. Mais tarde,
Quando todos tinham ido embora e a casa estava em silêncio novamente, sentei no escritório. Liguei o computador e comecei a escrever. Escrevi sobre aquela quinta-feira, sobre a frase que mudou tudo, sobre a descoberta, sobre a dor, sobre a reconstrução. Escrevi por horas. As palavras fluíam, como se tivessem estado presas dentro de mim todo esse tempo, esperando para sair. Quando finalmente parei, já era madrugada. Helena apareceu na porta. Ainda acordado, estava escrevendo sobre tudo o que aconteceu. E como se sente? Leve. Como se tivesse tirado um peso que eu nem sabia que estava carregando. Ela veio até mim e beijou minha testa. Estou orgulhosa de você. Por quê? Por ter a coragem de revisitar a dor, de transformá-la em algo que pode ajudar outros. Isso é muito corajoso. Nos meses seguintes, continuei escrevendo. Transformei minha história em um livro, não para ganhar dinheiro, mas para deixar um legado, para que meus netos, um dia, pudessem ler e entender de onde vieram, para que outras pessoas em situações difíceis pudessem encontrar esperança. O livro foi lançado em uma pequena cerimônia na livraria local. Meus filhos estavam lá. Helena, amigos, a equipe das lojas, alguns dos jovens que tinham passado pelo programa de aprendizes. Quando me pediram para fazer um discurso, fiquei nervoso. Nunca fui bom com palavras em público, mas respirei fundo e comecei. Há 8 anos, minha vida desmoronou. Descobri que a pessoa em quem eu mais confiava tinha me traído da pior forma possível. Perdi dinheiro, perdi meu casamento, quase perdi a fé nas pessoas. Mas o que não perdi foi minha integridade e meus filhos. Olhei para Roberto, Juliana e Mariana. Eles me deram força para continuar, para reconstruir, para não me deixar consumir pela amargura. Hoje, 8 anos depois, posso dizer que sou feliz. Encontrei um novo amor. Minha família está unida. Meus negócios prosperam. E aprendi algo muito importante. Não importa quão forte seja a tempestade, ela sempre passa. E muitas vezes, depois da chuva, vem o arco-íris mais bonito que você já viu. As pessoas aplaudiram. Alguns choravam. Depois da cerimônia, várias pessoas vieram falar comigo. Compartilharam suas próprias histórias de traição, de perda, de reconstrução. E percebi que minha história, por mais dolorosa que tivesse sido, ressoava com muitas outras pessoas, que eu não estava sozinho. E que, ao compartilhar, eu estava ajudando outros a encontrarem seu próprio caminho. Naquela noite, já em casa, Helena me perguntou: "Você tem algum arrependimento?" Pensei na pergunta. Só um. Eu gostaria de ter percebido os sinais mais cedo. Talvez pudesse ter evitado muito sofrimento. Mas se você tivesse percebido mais cedo, você seria a mesma pessoa que é hoje? Ela tinha razão. O sofrimento me moldou. Me fez mais forte, mais sábio, mais compassivo. Não, acho que não seria. Então talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria. Não para causar dor, mas para te levar até aqui. Até nós. Até essa vida que você construiu. Abracei Helena. Ela sempre sabia o que dizer. Alguns meses depois, recebi uma carta. Era de Paulo, o irmão de Clarice. Ele escreveu: "Fernando, acabei de ler seu livro. Chorei do começo ao fim. Não só pelo que você passou, mas pela sua capacidade de perdoar. Inclusive a mim. Estou agora há 4 anos sóbrio. Terminei de pagar minha dívida com você na semana passada. Sei que o dinheiro não apaga o mal que foi feito, mas queria que soubesse que seu exemplo me salvou. Me mostrou que é possível recomeçar. Não importa quão fundo você tenha caído. Obrigado por tudo." Li a carta 3 vezes e senti gratidão. Gratidão por ter conseguido impactar positivamente a vida de alguém, mesmo em meio a tanta dor. Anos se passaram. O programa de jovens aprendizes cresceu. Agora atendíamos mais de 50 jovens por ano. Alguns deles, quando se formavam, criavam seus próprios projetos sociais, multiplicando o impacto. Roberto abriu filiais em 3 cidades. As lojas Andrade eram agora uma referência regional. Juliana tinha 3 filhos e uma carreira de sucesso em São Paulo. Mariana se casou, teve gêmeos e assumiu a diretoria administrativa de toda a empresa. Eu e Helena viajamos. Conhecemos lugares novos, fizemos novos amigos, vivemos. Realmente vivemos. Um dia, já com 70 anos, estava no parque onde Helena e eu nos conhecemos.
Um jovem se aproximou. Senhor Fernando. Sim? Eu li seu livro. Mudou minha vida. Minha esposa tinha me traído, roubado. Eu estava destruído. Mas seu livro me mostrou que era possível seguir em frente. Obrigado. Ele apertou minha mão e foi embora. E naquele momento, entendi. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a reconstrução tinha valido a pena, porque do caos havia surgido algo bom. Do sofrimento havia nascido esperança, e da destruição tinha sido construído um legado de integridade, de perdão, de resiliência, um legado que meus filhos carregariam, que meus netos aprenderiam e que, quem sabe, inspiraria ainda muitas outras pessoas a não desistirem mesmo quando tudo parecia perdido. Olhei para o céu. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado, e agradeci. Agradeci cada momento, cada desafio, cada lágrima, cada vitória, porque tudo, absolutamente tudo, tinha me trazido até aqui. E aqui, nesse momento, eu estava completo, feliz, em paz. E isso, no final das contas, era tudo o que realmente importava.